Muito bem, pessoal, essa é a aula de número 7. Nós estamos no final da página de número 2 da apostila de Direito Penal Militar. Nós estamos estudando, agora a seção 8, que trata dos tribunais e juízes dos estados. Agora nós vamos entender, melhor a composição da justiça militar, ok? Então, o artigo 125 da Constituição Federal diz assim: os estados organizarão sua justiça, observado os princípios estabelecidos nesta Constituição Federal, ok? O artigo 125 da Constituição fala que os estados organizarão a sua justiça segundo os princípios da Constituição Federal. Primeiro passo muito importante. O parágrafo primeiro diz assim: a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado Mato Grosso do Sul, no nosso caso, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça Civil, ok, pessoal? Então, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Eu vou pular já para o parágrafo terceiro, porque eu só vou falar sobre os pontos que estão em amarelo e verde da nossa apostila, ok? O parágrafo terceiro fala: a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Agora, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Muito importante o parágrafo terceiro, certeza que vai cair na prova, ok? E o parágrafo terceiro diz que a lei estadual, ela poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Ponto. Muito bem. Então, a proposta vem de onde para a criação da Justiça Militar Estadual? A proposta parte do Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça quiser criar, a Justiça Militar Estadual, ele faz uma proposta e encaminha essa proposta para aprovação da Assembleia Legislativa. E aí, então, será analisado, será votado, então vai ser convertida essa proposta do Tribunal de Justiça em lei estadual. E aí, então, será criada a Justiça Militar Estadual. Bem tranquilo, ok? Proposta do Tribunal de Justiça, aprovação, conversão dessa proposta do TJ em lei por parte da Assembleia Legislativa do nosso Estado, ok? Então, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Como é que vai se constituir essa Justiça Militar Estadual? Primeiro, segundo grau, como é que vai ser isso? Vamos lá. Em primeiro grau, a Justiça Militar Estadual será constituída pelos juízes de direito. Então você coloca aí, em primeiro grau, juízes de direito e pelos conselhos de justiça, ok? Juiz de direito e conselho de justiça. Primeiro grau, tá bom? Juiz de direito e conselho de justiça. Anota aí, é o primeiro grau da Justiça Militar Estadual, ok? Em segundo grau, a Justiça Militar é constituída pelo próprio Tribunal de Justiça. Ou seja, quem diz a última palavra, nos estados em que não existe, o Tribunal de Justiça Militar, vai ser o Tribunal de Justiça Civil comum mesmo, tá? É que vai dar a última palavra, ok? Então vamos lá. Em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar, como eu disse agora, nos estados em que tenha um efetivo superior a 20 mil integrantes, tudo bem? O parágrafo 4º vem dizendo assim: compete à Justiça Militar o quê? Processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ok? Então vamos pela regra, existe uma exceção, mas vamos focar na regra por hora, ok? Então o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal diz que é da competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares estaduais, ok? Em quais crimes? Nos crimes militares definidos em lei. Então quais são os crimes militares definidos em lei? Artigo 9º do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69. Lá está dizendo que tanto aquelas leis do Código Penal Militar, quanto todas as outras leis penais que existem no universo jurídico, tudo que existe, esparso, extravagante, todas essas leis, elas são de competência da Justiça Militar, tá bom? Então tá dizendo aqui, nos crimes militares definidos em lei. Então compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei, ok? E também compete, pessoal, tem outra competência. Além de julgar os militares nos crimes militares definidos em lei, a Justiça Militar tem uma segunda competência, que é processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, a Justiça Militar Estadual, ela vai processar e julgar os militares estaduais, tá? Naqueles crimes militares definidos em lei, do artigo 9º, bem como também vai processar e julgar os militares estaduais nas ações judiciais contra atos disciplinares. Muito bom. Atos disciplinares militares, ok? Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Crimes dolosos contra a vida de civil. Matou um militar. Reserva, reforma, da ativa, crime doloso contra a vida desses militares. Na situação do artigo 9º, a competência é da Justiça Militar Estadual, ok? Não é Tribunal do Júri. Aqui está dizendo que vai ser competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, claro, nos crimes dolosos contra a vida. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. Alguma dúvida, comente aqui no vídeo. Compete aos juízes de direito do juízo militar, olha lá, juiz de direito do juízo militar, não está dizendo mais juiz auditor, tá bom? Compete aos juízes de direito do juízo militar, o quê? Processar e julgar singularmente, ou seja, ele mata no peito, não é colegiado, ele mesmo sozinho julga. Então compete aos juízes de direito do juízo militar, processar e julgar singularmente, singular é um, não é plural, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis.
Ah, não, aqui não está dizendo de crimes dolosos contra a vida, que é a competência do tribunal do júri. Então, compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, e não só isso, mas também processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, veja bem, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Aí você para e pensa, né? Aqui nós temos uma divisão de competência. Aquele juiz que mata no peito, aquele juiz singular, né? É o juiz togado, né? Da carreira da magistratura, que ele é selecionado para ir trabalhar na justiça especial, na justiça militar, né? Mas ele é um juiz togado, um juiz de carreira. Então tem a sua competência, ele tem duas competências, que é diferente da competência, né, do Conselho de Justiça. Vou dizer aqui mais uma vez, qual é a competência do juiz singular, do juiz togado? Vamos lá. Cabe a esse juiz de direito, juiz militar, o antigo juiz auditor, processar e julgar sozinho, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis. É um crime militar cometido contra civil que não é doloso contra a vida, porque se for doloso contra a vida é tribunal do júri. Aí não é o juiz singular, mas é lá os sete do povo que vai julgar o cidadão, tá? É o militar. Mas aqui está dizendo que o juiz singular, o juiz sozinho, o juiz togado, tá? Ele vai processar e julgar os militares nos crimes militares cometidos contra civis. Todos os crimes militares cometidos contra civis é o famoso doutor juiz Alexandre, da Auditoria Militar, ok? E as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Bom, tem uma ação judicial correndo contra você sobre um ato disciplinar, né? Sobre um ato disciplinar militar, uma falta que você cometeu, disciplinar militar, também o juiz Alexandre vai te processar e vai te julgar. Bom, agora é o Conselho de Justiça. Cabe o quê? Cabe ao Conselho de Justiça, sob a presidência desse juiz togado, mas não está mais sozinho, né? Tá o juiz Alexandre mais 4 oficiais. Então vai estar lá, isso é composto do Conselho de Justiça, juiz togado mais os 4 oficiais. Por que eu falo Alexandre? Porque ele é o atual. Juiz Alexandre mais 4 oficiais, tá bom? Então o que vai acontecer? Nesse caso, né, esse daí é chamado composição do Conselho de Justiça. Para que serve esse conselho? Então, sob a presidência do juiz de direito, juiz togado, ele vai processar e julgar os demais crimes militares, ok? Bom, o que é que sobrou, então, para o Conselho de Justiça? Se o juiz togado, né, o juiz togado, ele vai processar e julgar os crimes militares, né, cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. E cabendo ao Conselho, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. É que determinados crimes, né, serão de competência do Conselho, né? Quando for lá decidir sobre a perda do posto da patente, quando for lá decidir sobre questões referentes, né, à indignidade para o oficialato, essas questões que vai precisar de um colegiado, que o juiz, que não vai caber para o juiz decidir sozinho, singularmente, então vai ser para o Conselho decidir. 4 oficiais com o juiz de direito, o juiz militar, atualmente o Dr. Juiz Alexandre, tá bom? É isso, pessoal, nós vamos partir, né, na próxima aula, aula de número 9, para o Código Penal Militar e suas alterações. Um abraço, até logo.